Oba, tudo bom? Aqui é o Billy. Hoje vamos falar um tópico mais profundo, né, sobre a raiz de diferença entre a cultura chinesa e ocidental. Por que os chineses sempre sendo chineses e a razão atrás de nossa ideologia, por que nós somos muito diferentes, né? Na minha opinião, como um chinês. Eu acho que podemos começar com uma coisa de 150 anos atrás, né? A China, na verdade, já estudou, já implementou nossa educação, né, de estilo ocidental há muitos anos, né? Da 150 anos atrás, a China começou a aprender ciências, matemática, tudo isso aqui da Oeste, porque naquela época a China era pobre, a gente sabia que a gente tínhamos que aprender muita coisa da ocidental para melhorar nosso país, né? Então, a gente, hoje em dia também na escola, né, a gente estuda muitas coisas são implementadas da Oeste, né? Ciência, como eu falei, ciência, matemática, inglês, arte, muita coisa desse aí, na verdade, não são do nosso país, né? A gente aprende de fora. Na verdade, só tem uma pequena parte do curso ainda pertence um pouco de nossa cultura, por exemplo, língua chinesa, a gente aprende um pouco nossa própria cultura de antigo, poemas, né, artigos de antigo, nossos poetas de nossa história e também aula de história, né, de aprender nossa história, como que é a história da China, né, de 5.000 anos, tudo e tal. Mas o resto da educação, nossa educação chinesa é completamente ocidentalizado, né? Tipo, é igual, né? Tipo, matemática, tudo igual, como o Oeste. Mas nosso pensamento, nós chineses ainda não perde nossa identidade e tudo. E China nunca vai ser um país, ainda não, né? Tipo, você sente, chineses ainda são muito diferentes com pessoas de Oeste. Mesmo você fala que você é do Brasil, né? Você vai para Estados Unidos, você vai para Europa, não tem tanto choque de cultura em geral. Porque Américas e Europa geralmente veio da mesma tipo, religião em geral, tipo religião cristianismo, né? Eu acho que isso é muito diferente, isso influencia muito do nosso pensamento. Huntington, né? Falou que ele separa o mundo em 8 diversos círculos de culturas, né? Ocidental, né? Tipo, é um grande, né? Uma Europa e América Latina, mesmo são diferentes, mas tem muita coisa parecida. China, cultura chinesa é um separado com o Oeste, né? Porque ele separou esse pensamento, essa ideologia, né, de religião. Mas podemos falar que chineses ainda sendo diferente por causa da nossa história de religião. China nunca foi um país religioso, porque mesmo nosso confucionismo de Confúcio e o taoísmo de Tao não são religiões. Chineses nunca foram um país religioso, né? Tipo, não tem uma religião oficial do país. Então, chineses sempre envolvido em nosso idioma e tudo mais, não nada de religião, né? Então, hoje em dia se fala, claro que tem chineses que são muçulmanos, tem chineses que são cristãos, mas o pensamento é diferente, porque nós aprenderam dessas novas religiões de fora, né? Então, às vezes, profundamente ainda é diferente, né? Às vezes eu falava com alguém na China que são cristãos, né? Eles talvez não, eles mesmo acreditam em Deus, mas eles não pensam igual como o ocidental, o país de ocidental pensa que eu tenho pecado, eu preciso confessar meus pecados para Deus, né, para ajudar, né, eu tudo isso. Os chineses não pensam isso. Eles acham que não significa que eles precisam ser salvos.
porque chineses, mesmo são mesmo são cristãos, eles pensam que meu filho vai ter um exame, precisa, tipo Enem, ele precisa, eu quero pedir ajuda de Deus para ajudar meu filho para conseguir uma boa faculdade, ou pedir Deus para me proteger de alguma coisa de saúde, tudo isso aqui. Então, é muito diferente, né? Profundamente, mesmo são mesmo religião, o chinês pensa como o pessoa de oeste. Isso que eu achei que é uma grande diferença. E vamos voltar de falar o raiz dessa diferença, cultura chinesa e ocidental. Porque mesmo 150 anos de estudar chinês, aprender a cultura e até acadêmica, educação de oeste, nós ainda são bem diferentes. E eu acho que também por causa do nossa língua chinesa. Eu acho que isso é o principal razão que chineses ainda sendo diferentes, porque nosso idioma é muito antigo e isso nunca mudou desde sempre, né? Tipo, mudou, claro, um pouquinho, mas é de jeito de falar e modernização de nossa língua chinesa, mas em geral, o ideologia, pensamento envolvido com história e tudo ainda está ali. Então, por exemplo, muitas palavras em chineses não podem ser traduzidos corretamente em qualquer língua ocidental. Por exemplo, inglês ou português ou francês. Um livro antigo, por exemplo, Confúcio, né? Livro de Confúcio é muito difícil de traduzir corretamente, né, para uma língua ocidental. Qualquer língua ocidental é difícil, muito difícil. Mesmo para dia a dia a gente fala algumas palavras, né, são muito diferentes. Tem tradução, mas na chinês palavra, a mesma palavra pode ter mais do que três, quatro significados, né? Mas às vezes em língua ocidental não tem esse significado. Então, língua, eu acho que é uma alma de uma cultura. E como a língua chinesa é tão diferente, às vezes isso afeta muito nossos pensamentos até hoje em dia, né? Mesmo a gente crescendo, estudando na escola, muito ocidentalizado, né? Do matemática, tudo isso aqui, mas a gente não perde nossas raízes por causa do nosso idioma. Eu acho que se língua chinesa nunca desaparece, cultura chinesa, nossa ideologia, nossa história e tudo nunca vai desaparecer. Então, isso pode ser uma razão que chineses é diferente com ocidental por causa do idioma, por causa do nosso pensamento. E o jeito que a gente pensar, o jeito que a gente formar uma frase, né? Tudo é muito diferente com o ocidental, é isso. Eu acho que isso é interessante, como eu sou chinês e moro há muitos anos fora também, eu comecei a perceber isso, né? Chinês sempre vai ser chinês, entre chinês a gente fala algumas palavras, algumas sentenças, né? Tipo, em nosso jeito, a pessoa consegue entender profundamente, né? Ou você é chinês, você fala com uma pessoa de outro país, de ocidental, às vezes uma palavra é muito difícil de ser traduzido e o seu própria ideia é muito difícil de ser entendido com uma pessoa que de fora, de ocidental, né? Eu acho que isso é muito interessante, né? Eu acho que é por isso muitas vezes para pessoas ocidental, europeus, americanos, estudar esse nosso pensamento da China, estudar a cultura, estudar tudo isso da China é muito difícil. Mesmo eles tentar aprender muito bem chinês, chinês ainda é uma língua estrangeira para eles. Eu acho que é por isso
fala que a cultura chinesa é muito profunda, muito antigo, muito diferente, muito difícil, né, para entender exatamente, né. Eu acho que, eu não sei se você consegue entender bem o que eu queria dizer, mas é isso que eu pensei como um chinês. Espero que você goste desse episódio e até a próxima. Tchau, obrigado.